O Conselho de Ética da Câmara aprovou o pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Em abril de 2024, Braga discutiu e agrediu um militante do MBL e trocou empurrões com o senhor. Algumas críticas têm sido feitas por aliados, tanto do deputado como alguns outros congressistas, de que a cassação do mandato seria uma pena exagerada para este caso e poderia abrir um precedente para outras cassações por causa de discussões semelhantes ali na Câmara, né? Como a gente costuma ver de vez em quando. Como que o senhor avalia essa crítica e concorda que a cassação do mandato, neste caso, é correta? O primeiro ponto é fazer uma correção no pressuposto da sua pergunta. Não teve troca de empurrão entre mim e o Glauber. Eu não empurrei ele em nenhum momento, né? Ele, de fato, partiu para cima de mim e foi segurado pela Polícia Legislativa. Que, aliás, esse é um ponto que eu acho fundamental que os deputados vejam as imagens que estão nos autos do processo. Todos os deputados que eu acompanhei, eu estive no Conselho de Ética durante a maior parte do tempo nessa semana, todos os deputados de esquerda da base do governo que saíram em defesa do deputado Glauber, contaram a mentira de que o deputado foi abordado e de que o Gabriel Costenaro, do MBL, teria ofendido a mãe dele naquele momento e minha mãe! Por isso, ele teria agredido o Gabriel Costenaro. Isso é mentira. O Gabriel Costenaro estava parado, de costas para Glauber Braga. Glauber Braga chega, se aproxima, começa a insultar e a expulsá-lo do Congresso Nacional, e os assessores e deputados tentam segurar o deputado Glauber. Depois, quando eu desço pro Depol para saber o que estava acontecendo, o deputado Glauber fica nervoso ao me ver, parte pra cima de mim, tenta me agredir e me chama de nazista. Defensor do nazismo! Só quero defensor do nazismo! Minha mãe do céu! Não apenas isso, durante todo o processo no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, ele, em vez de se desculpar por tentar resolver uma divergência política na base da agressão, né, e de fazer uma acusação infundada contra mim, também, pela qual seu colega, já o deputado Ivan Valente, inclusive, já foi condenado na justiça, já transitou e julgado por fazer a acusação de que eu seria defensor de nazismo, assim como outros parlamentares petistas também já foram condenados, e Glauber Braga também moveu uma ação no âmbito civil e no criminal para que ele seja responsabilizado também, não só administrativo e politicamente, mas também criminal e no âmbito civil. Ele teve todas as oportunidades do mundo de se desculpar, de voltar atrás, de se retratar, e ele em nenhum momento fez isso, pelo contrário. Insinuou que tem uma grande armação, que o Conselho de Ética foi comprado, né, pelo Arthur Lira para encomendar a cassação dele. E aí você me pergunta, mas você não acha, como alguns deputados têm dito, que é um precedente perigoso você abrir isso para que casos parecidos abram margem para cassação no futuro? Eu acho um precedente excelente. Ou se um deputado agride uma pessoa dentro do parlamento, expulsa essa pessoa a pontapés do parlamento, isso não seja, né, uma quebra de decoro, uma cassação de mandato, né, e mais do que isso, ele mentir repetidas vezes no Conselho de Ética, também, lembrando, né, a cassação do ex-presidente Eduardo Cunha foi por mentira, para além de todos os escândalos de corrupção, mas o núcleo central que foi colocado foi justamente a mentira numa CPI, ou seja, a mentira em comissão em que você está falando como testemunha ou está falando como investigado, isso já há o precedente na casa, que é quebra de decoro e que enseja cassação. Então, todos esses elementos colocados, se a gente parte, e assim, a gente já teve um caso anterior que foi do deputado Quaquá, né, dando um tapa na cara do deputado Messias no meio do plenário, que também, assim, é o que eu discursei nessa semana na Câmara. Se for para discutir dessa maneira, então vamos aceitar que a gente tem que abolir a política, né, a política deu errado, a gente vai montar um octógono no meio do plenário Ulisses Guimarães e passar a resolver dessa maneira. E assim eu me aposento da vida política porque eu não tenho porte físico para participar desse tipo de disputa. Então, sou a favor da cassação, acho que ela tem que ser exemplificativa para a punição de parlamentares que têm um comportamento agressivo, e acredito, pelo próprio placar no Conselho de Ética, que ela vá se consumar no plenário. Tem um prazo? O senhor já conversou com o presidente da Câmara ou com outros deputados para saber quando que esse processo deve ir ao plenário? Não sei, né? Eu sei que, pelo regimento, isso é um poder discricionário do presidente da Câmara dos Deputados, né? Deputado, sobre o MBL, que está dentro dessa questão do deputado, o MBL tem o mesmo peso que tinha há 10 anos? Não, eu acho que o nosso peso é diferente, né? Primeiro porque antigamente nós éramos mais um movimento de rua do que um movimento institucionalizado com uma atuação em mandatos do que a gente é hoje. Então eu acho que é uma influência e é um peso e é um poder diferente. Acho que uma capacidade de mobilização no passado era muito maior pelo momento histórico que a gente vivia,
né? As pessoas tinham uma coisa que elas estão perdendo cada vez mais, a esperança de que elas sacrificarem um pedaço, um tempo da vida delas, vai fazer com que o país passe por uma transformação de verdade. Infelizmente, eu acho que essa é uma das causas da apatia que a gente vive hoje, do cinismo que a gente vive hoje no nosso país, né? As pessoas, você fala sobre o absurdo, um juiz foi lá, sacou 800 mil reais num mês de super salário. As pessoas, é assim mesmo, nosso judiciário não presta. Foi lá, o deputado, o senador foi encontrado com, né, o dinheiro não foi nem na cueca do senador, mas eu não vou falar onde foi encontrado, porque a gente tá num ambiente civilizado aqui. Tudo bem, é o que acontece mesmo. Então, acho que essa desesperança, né, vem um pouco desse desgaste, do ver o absurdo todos os dias e se acostumar com ele. Hoje em dia, eu vejo o MBL com um peso institucional muito maior, né? Inclusive, eu converso com vários deputados, senadores, e eles ficam surpresos em ver o quanto a gente avançou na construção do nosso partido da missão. Nós batemos aí nesse mês 400 mil assinaturas validadas, né? Já aí praticamente mais do que o dobro do que o Aliança pelo Brasil, que era o partido que o Bolsonaro tentou fundar. A nossa expectativa é que já seja julgado em agosto, no mais tardar em setembro desse ano. Então, o nível de organização que a gente tem hoje, a presença e a influência que a gente tem em estados do norte e do nordeste, né? Nós temos dos vereadores mais votados de Salvador, temos o Sandro Filho, que é do MBL. De Natal, temos o Matheus Faustino, que é do MBL. Em Curitiba, nós temos o Bétega, que é do MBL. No Rio de Janeiro, nós temos o Pedro Duarte, que é o único vereador que faz oposição a Eduardo Paes, do MBL, né? Então, nós temos presença institucional e mandatários em lugares que nós não tínhamos antes e uma expectativa muito grande de eleger deputados federais em todos esses estados quando o nosso partido sair e a gente disputar as eleições do ano que vem já por ele, né? Isso que eu ia perguntar. Vocês acham que no ano que vem, então, o partido já vai estar criado, formalizado e pronto para disputar as eleições? O senhor falou de formar uma bancada de deputados federais, mas quais outros cargos vocês vão tentar disputar? Vai ter candidato à presidência também? Acho que os nossos dois focos ter candidato a deputado federal e ter um candidato à presidência da República. E aí, evidentemente, que a sua próxima pergunta é qual é o seu candidato à presidência da República. Ainda não sabemos, mas a ideia é a gente, assim que o partido sair, começar imediatamente um processo de prévias naqueles que dentro do movimento, dentro do partido, que tiverem interessados em disputar a presidência da República e já colocar o nosso programa de Brasil em debate, né? Nós estamos construindo já há algum tempo o que a gente chama de livro amarelo, que é basicamente nosso caderno de teses. Chamamos quem simpatiza com o MBL, com a missão e é especialista nas mais diversas áreas. A gente chamou essas pessoas para construir um programa próprio para o nosso partido, que tem sido, inclusive, a venda desse livro amarelo a principal fonte de financiamento do partido. E a nossa ideia é colocar nessa candidatura à presidência da República a defesa desse programa e colocar as diferenças fundamentais de prática política, de método, de forma em relação à candidatura bolsonarista, à candidatura petista e também em termos de programa. O partido ele vai se posicionar em que espectro político exatamente? Vai ser mais de centro, mais de direita? Olha, no Brasil é muito difícil você falar em espectro político ideológico, porque tudo virou um estereótipo raso. Primeiro, assim, a primeira hipótese que a gente rechaça completamente é centro, né? Porque o centro que a gente conhece é o centrão. O centro que a gente conhece é aquele cara que não acredita em nada, ele se elege levando obra pra cidade dele, né? Ele não lê o que vota, tá? E eu digo isso conhecendo as pessoas, né? E sabendo que a maioria não lê o que vota, que a maioria é o centrão. E tá interessado em saber quanto é que o governo tá pagando naquela matéria. Quando o governo não tá pagando nada e nem tá deixando de pagar por você votar aquilo, aí que eu tenho o poder de convencer aquele deputado a votar comigo ou votar contra aquele projeto porque eu dou conta, né? Então, por exemplo, eu aprovei o marco legal dos games, né? Uma indústria que hoje é uma das maiores do mundo e no Brasil também, e era um projeto que o governo não tava nem pagando pra você votar e nem tirando dinheiro pra você votar contra. Então, é onde você tem alguma margem pra trabalho ideológico honesto, né? Então, mas o primeiro ponto que eu quero colocar o centrão é aquele que trabalha ou direta ou indiretamente com compra de voto, né? Seja por entrega de obra, que não é papel de deputado, né? Esse é um posicionamento do Partido Missão e um posicionamento pessoal meu de que emenda parlamentar tem que acabar, emenda parlamentar não tem que existir, né? Porque não é papel de deputado executar o orçamento, né? Não à toa o deputado americano chama de barril de porco a emenda parlamentar, né? Não à toa, quando eu vou conversar com um deputado da Dieta, que é o parlamento japonês, ele me pergunta como
é que eu não sou preso por indicar emendas parlamentares, porque para eles é uma bizarrice isso existir. Não é coisa de país civilizado. Na direita, tudo... Se a gente analisa a direita pela perspectiva da maior parte dos jornalistas, da maior parte dos veículos de imprensa e da maior parte dos partidos de esquerda, direita é uma caricatura em que é uma pessoa que defende a ditadura militar, é uma pessoa tacanha, é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa que desrespeita liberdades individuais, é uma pessoa que não gosta de gay, não gosta de mulher, não gosta de negro, né? Então, que evidentemente também é uma definição superficial e rasa, né? Agora, mesmo quando a gente pega muitos dos parlamentares que se auto-intitulam de direita, quando você vai perguntar, não, mas tudo mesmo, o que é conservadorismo? Conservadorismo é ser contra o aborto, contra as drogas e contra o casamento gay. Eu falo, interessante, onde que Burke falou sobre isso, né? Onde é que você viu ali Roger Scruton colocando essas três coisas como as fundamentais para o conservadorismo? Então, assim, mesmo quem se intitula de direita também não sabe do que aquilo se trata. E quem não se intitula de direita também busca criar um estereótipo raso para atacar. Tudo isso para te dizer que, assim, a gente tem muita dificuldade de definir o nosso partido. Óbvio que vai ser retratado pelos partidos e pela imprensa como um partido de direita, por questões de diminuição de tributação, de livre mercado. Bom, de esquerda não vai ser, né? De esquerda, evidentemente, não vai se posicionar. Por questões de endurecimento de leis penais, de defesa de lei e ordem. Então, naturalmente, vai ser um partido rotulado como direita. Mas eu quero deixar claro que esse rótulo de direita não é aquilo que vai ser pintado pela esquerda, né? E também não é aquilo que hoje quem é a maior parte de direita se auto-intitula de direita ou conservador, o faz sem saber o que é, né? É uma nova direita? Muito nova. Vamos pensar. Uma retomada do conservadorismo para sair dessa nomenclatura direita-esquerda? Também pode ser algo interessante, mas assim... Infelizmente a política virou uma espécie de caixa de bombom, né? Então, se você tem uma ideologia, você tem que levar. Se eu não gosto, eu, por exemplo, não gosto muito de coco ralado. Se eu comprar aquela caixa ideológica de bombom, eu tenho que levar aquela do coco ralado. Eu não posso ter uma opinião divergente dentro daquele espectro político, né? Então, eu tenho que ter exatamente a mesma posição. Então, por exemplo, hoje eu vejo a direita mais bolsonarista defendendo o imposto de importação do Trump. Então, eu não posso ser contra, senão eu sou um esquerdista que está fazendo o jogo da China para beneficiar os Estados, para beneficiar a China, para atrapalhar os Estados Unidos. Eu não posso ser um crítico disso porque o Trump está nessa caixa de bombom da direita e que eu preciso levar tudo que ele faz, senão eu já sou rotulado de esquerda. A mesma coisa das várias críticas que eu tenho ao Bolsonaro. Se eu faço qualquer uma delas, né, o Carlos Bolsonaro está lá no Twitter já imediatamente me chamando de comunista. Então,